Olá, alunos do quarto ano, tudo bem? Hoje vou dar continuidade ao nosso conteúdo de História, nossa aula número 5. Começa na página 27, tá bom? Nós estamos falando sobre os meios de transportes, no Brasil. Então, os transportes na história do Brasil. Vou fazer a leitura para a gente finalizar esse conteúdo e depois a gente vai fazendo somente os exercícios e revisões. No Brasil existem diversos meios de transporte. Os mais comuns são os transportes terrestres, que circulam em rodovias, como os carros, os caminhões e os ônibus. Esses meios de transporte só começaram a ser utilizados pela população brasileira há pouco mais de 100 anos. Então, como as pessoas se locomoviam quando essas opções ainda não existiam? Vamos verificar? Vamos falar um pouco das canoas indígenas. Olha que eles estão talhando as canoas a partir de um tronco de árvore. Quando o território atualmente conhecido como Brasil era habitado apenas por povos indígenas, já existiam meios de transporte. Você já ouviu falar em canoas? São barcos feitos com troncos de árvores. Até hoje são usadas para compor indígenas e por não indígenas para atravessar os rios. É possível navegar em pé ou ajoelhado nas canoas, com a ajuda de um remo, mas é preciso equilíbrio. Você está vendo aqui a produção de uma canoa a partir de um tronco. Vamos ver aqui na página 28. Continuando aqui, os meios de transporte terrestres. Quando os portugueses chegaram no Brasil, no território do Brasil na atualidade, por volta de 1500, eles trouxeram alguns meios de transporte usados na Europa, as carroças e os carros de boi. Por exemplo, tornaram-se os principais meios de transporte terrestres no território. Nas vilas que foram surgindo, esses meios eram empregados para transportar carne, couro, cana-de-açúcar, entre outros produtos. Vamos ver agora aqui na seção Explorando documentos. Vamos ler as imagens. Você tem aqui um carro de boi, puxado a boi, aqui uma carroça puxada a cavalo, tá vendo? E aqui também tem os mesmos ainda, a mesma utilização desses meios de transporte. O carro de boi, a carroça, o carro de boi ainda e a carroça. Bem, você vê aqui bem as imagens do passado e as imagens atuais. E você vai responder quais os meios de transporte retratados. São da mesma época? Esses meios de transporte ainda são utilizados na atualidade? Na região onde você mora, existe algum desses meios de transporte? Para qual finalidade eles são utilizados? Tá? Você vai responder essas questões no seu caderno. Anota e faz a resposta no seu caderno. Página 29. Continuando, vamos falar sobre os bandeirantes. Há mais ou menos 400 anos, o interior do território do Brasil ainda era desconhecido pelos portugueses. Os portugueses chegaram pelo litoral que dá para o Oceano Atlântico. A maioria das cidades que existiam estava próxima às regiões litorâneas, como eu falei para vocês. Com o objetivo de desbravar, o que é desbravar? Descobrir novos locais, os portugueses incentivaram a formação de grupos expedicionários. O que quer dizer grupos expedicionários? São pessoas que participam de uma expedição, que é feita em grupos que se deslocam para uma região a fim de conhecê-la e explorá-la. Para viajar pela colônia, como as bandeiras e as entradas. Durante as viagens, além de explorar novos lugares, esses grupos buscavam metais, pedras preciosas, indígenas para serem escravizados e escravizados fugitivos. Por onde passavam, abriam caminhos e aumentavam as trilhas feitas pelos indígenas. Desta forma, além de novas cidades, surgiram muitas estradas. Eram as principais vias dos meios de transportes terrestres na época, ligando uma cidade à outra. Observe no mapa algumas rotas pelas quais passaram os bandeirantes no passado.
sempre saindo do litoral. Você observa os caminhos vermelhos seguindo para o interior do Brasil. Olha só, as setas indicam que saíam das cidades litorâneas e seguiam ao interior do Brasil. Você vê que tem a mais extensa que saiu daqui, tá vendo? Chegando, atravessou a floresta amazônica, chegou até a ilha do Marajó. A outra também longa, que veio aqui do centro do Brasil, chegou até Belém. Também havia grupos expedicionários que viajavam pelos rios, utilizando canoas. Esses grupos receberam o nome de monções. Por causa deles, vários lugares foram povoados às margens dos rios. Vamos continuar aqui na página 30. Vamos aqui para a seção Outros Olhares. Como você estudou, os meios de transporte servem para facilitar a vida das pessoas, não é? E trazem algum tipo de conforto, encurtando o tempo de viagem, diminuindo o peso das cargas, etc. Contudo, para muitas pessoas, esses meios significam um doloroso trabalho. Na época em que os escravizados formavam a principal mão de obra no Brasil, muitos transportes eram movidos pela força humana. Redes eram amarradas a um pedaço de madeira, como o bambu, e levadas nos ombros pelos escravizados. Nessas redes, pessoas eram transportadas sentadas ou deitadas. Então você vê aqui, tá vendo? Os escravos transportando uma pessoa que ia dentro de uma rede. Nessa época não tinha pavimentação, então era muita lama, muita sujeira. Os dejetos circulavam pelo centro da cidade. E aqui, olha só, já uma carruagem, não é? Sendo puxada por animal, e aqui um outro sendo carregado pelos escravos, sentado aqui coberto. Então, aqui, ó. A liteira, uma espécie de cadeira com cortinas, era um dos meios de transporte usados pelas pessoas mais abastadas, as pessoas que possuíam mais posses. Geralmente, os escravizados carregavam a liteira nos ombros. Outro meio de transporte era a sege, um tipo de carruagem de duas rodas. Era movimentada por animais, mas havia um cocheiro que a conduzia, que poderia ou não ser uma pessoa escravizada. Esse meio de transporte era muito caro e começou a ser utilizado com mais frequência por volta de 1908. Você vê aqui os dois meios, a sege e a cadeira, né? Os meios de transporte. Vamos ver aqui na página 31. O transporte de mercadorias. No passado, as mercadorias eram transportadas de várias maneiras no Brasil. Muitas eram colocadas em tonéis e amarradas a pedaços de madeira, podendo assim ser carregadas. Esse trabalho também era feito por indivíduos escravizados. Outro modo de transporte era feito com carros de rodas puxados por escravizados. Assim, muitos produtos eram distribuídos nas cidades ou levados até os portões e então vendidos nos portos e então enviados à Europa. O artista Jean-Baptiste Debré retratou escravizados transportando mercadorias na cidade do Rio de Janeiro. Observe algumas reproduções dessa obra. Então você vê que ele transportando um barril, um tonel, né? Era amarrado no bambu com cordas e eram transportados de um lugar para o outro. E aqui puxado com carrinhos de roda. Eram encaixotados e transportados pelas ruas do Rio de Janeiro. Agora vamos falar do transporte coletivo. Você já ouviu falar em transportes coletivos? Já? São transportes públicos que são usados por várias pessoas. Coletivos são vários, né? São meios de locomoção que transportam muitas pessoas ao mesmo tempo. Em geral, são transportes públicos, ou seja, são de responsabilidade dos governos e devem atender a todos os cidadãos. Contudo, normalmente não são gratuitos. O bonde foi um dos primeiros transportes coletivos no Brasil.
No início, os bondes eram puxados por cavalos ou mulas, mas passaram a ser elétricos há pouco menos de 100 anos. Os primeiros bondes surgiram na cidade do Rio de Janeiro. Então você vê aqui um bonde super lotado, não é? Olha aqui o bonde puxado por tração animal. Essa fotografia foi registrada no Rio de Janeiro há cerca de 100 anos. Então vamos ver a imagem aqui que eu tinha no transporte puxado por animal, os assentos. E vai responder que meio de transporte está representado na fotografia. Acabamos de falar. Esse meio de transporte é coletivo ou individual? Qual é a principal diferença desse meio de transporte em relação aos transportes que existem nos dias atuais? Você vai fazer uma relação entre esse meio de transporte aqui e os meios de transportes atuais. Quais são os atuais? Os ônibus, os metrôs, né? Página 33. Continuando as atividades, tá? Cite 3 meios de transporte que existem no Brasil há mais de 200 anos. Nós falamos de 4 ou 5 meios de transporte. Segunda, complete cada frase com o nome de um ou mais meios de transportes usados no passado brasileiro. Você vai ver as características de cada frase que está aqui representa um ou dois transportes. Eram e ainda são muito utilizadas pelos indígenas. E aí? Os portugueses chegaram às terras brasileiras lá no início do texto fala como os portugueses chegaram até o Brasil. Trazidos pelos portugueses, foi um dos principais meios de transporte terrestre há centenas de anos. Além dos carros de boi, outro transporte terrestre de tração animal utilizado há muito tempo no Brasil são você vai verificar aqui também. Sobre bandeiras, entradas e monções, responda as questões. O que eram as bandeiras, entradas e monções? Qual era o objetivo dessas organizações? O que mudou no território brasileiro depois do início dessas expedições? Pesquise informações sobre cidades e demais locais que foram fundadas por causa das ações desses grupos expedicionários. Então, você vai voltar lá para o início dessa aula, que está falando sobre esses grupos expedicionários, e vai falar um pouquinho sobre aqui. Responder essas questões. Sempre respondendo no seu caderno, ou se você está fazendo aqui no seu material didático, vai copiar no livro. Tá? Vamos ver aqui na página 34. Tá, então a gente vai ficar nessa página 33, ok? Nesse exercício. Muito bem, crianças. Aqui termina a nossa aula de hoje, mas eu vou deixar uma tarefa relacionada a uma data comemorativa. No dia 22 de agosto é comemorado o Dia do Folclore no Brasil. Eu quero que você faça um pequeno texto explicando o que é o folclore. E você pode você pode fazer um desenho, uma ilustração de qualquer personagem do folclore brasileiro. Tá bom? Uma coisa simples, você pode mandar uma foto, você pode mandar um e-mail direto para o canal da escola, no WhatsApp particular ou no grupo da escola. Tá bom? Fazendo uma pesquisa sobre o que é o folclore, falando um pouquinho, não precisa ser muita coisa, pode ser manuscrito ou digitado. Fazer um desenho ou fazer uma colagem na internet, o que você quiser fazer sobre um personagem do folclore brasileiro. Tá bom? Participa dessa atividade, manda para cá para eu colocar junto com as atividades dos alunos que estão presenciais. Grande beijo, fica com Deus e até o nosso próximo encontro.